Cecília, Manuela e Paola são mães de alunos diagnosticados com transtorno do espectro autista, popularmente conhecido pela sigla TEA. Seus filhos frequentam as escolas da Rede Municipal de Jacareí. No início do ano letivo de 2025, elas se depararam com a falta de agentes de apoio escolar e estagiários na sala de aula para acompanhar e dar suporte necessário no dia a dia aos seus filhos. A maior dificuldade tem sido a falta de estagiários, né? Porque tem momentos de crise que não tem como a gente prever a questão das crises. Ocorre as crises, a professora tem 28 alunos e tem que socorrer uma, né? Então, a falta de estagiários tem sido o nosso maior problema. Desde que começou as aulas, ele não está indo para a escola. Porque o Miguel ele precisa de um apoio de uma pessoa especializada durante o período da aula, porque o Miguel ele entra em crise, dependendo das atividades que ele não conseguir realizar, ele precisa de adaptação. Se não tiver adaptação, ele entra em crise e começa a se autoagredir, agredir as outras pessoas, as crianças, até a professora, se dependendo do grau de nível que ele estiver em crise, né? No nosso caso mesmo, estamos sem estagiário, sem ADI, sem o agente de apoio, sem suporte nenhum, né? Nós acabamos sendo esse suporte, né, para a escola e para a professora. A psicóloga Adriele Xavier explica que, dependendo do grau do TEA diagnosticado, o apoio especializado é fundamental. Esse suporte permite que o aluno consiga desenvolver suas atividades pessoais e escolares com maior autonomia e inclusão. O transtorno do espectro autista, ele é muito abrangente, então a gente espera ruptura de alguns comportamentos e um atraso em desenvolvimento específicos, tanto em sociabilidade, comunicação. De maneira geral, a gente tem diferenças características dentro de cada faixa etária e dentro de cada nível de suporte. Então, o nível 1 é o nível que a gente não precisa de um apoio substancial, os sintomas eles não são tão evidentes socialmente, por isso é visto como uma deficiência oculta. E já o nível 2 e 3 a gente precisa de um apoio maior. No nível 3 é esperado até uma ausência de fala, então geralmente o autista é não verbal. Diante dos relatos das mães e da falta de resposta da prefeitura, o vereador Gabriel Belém protocolou um pedido de informações. O documento questiona sobre a distribuição de agentes de apoio escolar e estagiários para atender alunos com necessidades especiais em sala de aula. Então eu já acompanho os grupos de mães há mais de um ano, já acompanho essa luta pela inclusão na educação há bastante tempo. E aí quando estourou, né, o problema, quando as ADIs foram retiradas por recomendação do Tribunal de Contas, as mães me procuraram porque elas já conversavam comigo há bastante tempo. Hoje, relacionadas à educação, é a falta de acompanhamento mesmo, porque sem esse acompanhamento mais próximo que as ADIs faziam, que a gente sabe que está longe de ser o ideal, né? O ideal seria ter um pedagogo especializado em educação especial, mas que, enfim, isso não acontece em nenhum município. Sem esse acompanhamento que as ADIs faziam, a escola simplesmente para, assim, os professores não conseguem nem dar atenção para essas crianças que demandam dessa atenção especializada, nem para as crianças da educação regular, porque uma sala com 3 crianças de inclusão fica completamente descontrolada mesmo, assim, sem esse suporte. O vereador Luiz Flávio já chegou a fazer 2 pedidos de informações para o Executivo Municipal, questionando a demora na convocação dos agentes de apoio escolar aprovados em concurso. Essa é uma luta antiga do nosso mandato, há mais de 2 anos, que a gente apontou para a Prefeitura a necessidade de se criar um cargo efetivo para que pudesse atender as crianças com necessidades, com deficiência na nossa rede municipal de educação. A Prefeitura foi resistente no início, mas por muita pressão nossa, dos pais, de toda a comunidade, foram criados esses cargos e demorou muito, não é, para chamar as pessoas que foram devidamente aprovadas nesse concurso público. E nós pressionamos bastante para que a Prefeitura pudesse, então, fazer a nomeação das pessoas que foram submetidas a concurso público e devidamente aprovadas. Então, agora foram chamados os agentes de apoio escolar e estão em fase de treinamento para que possam, a partir daí, serem distribuídos nas escolas de competência do município. Em resposta ao pedido do vereador Gabriel Belém, a Prefeitura afirmou que a distribuição dos agentes de apoio escolar será feita conforme a necessidade de atendimento dos estudantes, sendo atribuída à unidade escolar no momento do efetivo exercício do profissional. Já em resposta ao vereador Luiz Flávio, a Secretaria de Educação justificou que a não realização imediata das nomeações
deve-se à indisponibilidade orçamentária, ocasionada pela redução de repasses do governo federal. Foram convocados 147, que são as vagas que foram abertas no concurso, então é o que a gente tem de vaga hoje na secretaria, né? É uma ótima notícia, né? 147 novos funcionários nas escolas. Então, nós tomamos o cuidado de escolher, colocar um em cada escola, pelo menos, para que todas as escolas recebam esse apoio, que é um apoio de um profissional que pode executar diversas atividades dentro da escola, sempre com o aluno, mas são atividades como ficar no corredor, ajudá-los na hora do intervalo, na alimentação, na higiene. Então, a gente consegue um profissional bem completo que as escolas precisam e clamam por eles, né? A educação pertence a ela 25% de todo o orçamento do nosso município. Então, essa narrativa de falta de recursos não corresponde à realidade, não é? Nós sabemos que na educação o orçamento é maior e, portanto, há como absorver esses agentes de apoio escolar para que possam, então, contribuir com as crianças que possuem deficiência. É uma narrativa, ao meu ver, no sentido de demonstrar por parte da prefeitura uma ausência, uma fraqueza no enfrentamento a essa política muito importante, que é uma política de cuidar das crianças que possuem deficiência na rede pública municipal de educação. É incluir essas crianças, não é? Então, na verdade, trata-se, ao meu ver, de uma desculpa esfarrapada. A gente tem que investir no AE, que é o acompanhamento educacional especializado. A gente precisa ter profissionais especializados, pedagogos especializados em educação especial, pelo menos para fazer o acompanhamento em bloco. Hoje isso já é feito, mas é feito de forma muito insuficiente. É necessário que a gente invista na educação especial para que a gente consiga ter, inclusive, um plano individualizado para cada uma das crianças com deficiência e que a gente consiga ter uma educação de fato inclusiva. Para Cecília, o planejamento apresentado pela Prefeitura ainda não resolve o problema, já que a falta de apoio em sala de aula impacta diretamente no desenvolvimento das crianças. Tem algumas escolas que no período da manhã tem 3 estagiários, período da tarde 3. Mas 3 estagiários para 400 crianças, tudo bem que, vamos supor, 10% sejam PCDs. Para 40 crianças, que não seja 40, que seja 20, 3 também não dá, a conta não fecha.